Sejam bem-vindos. Os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, também sejam muito bem-vindos. Se quiserem colocar um copinho com água para ser fluidificado durante a palestra, sintam-se à vontade. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nossa Mãe Maria, que nos ampara e nos cobre com seu manto sagrado, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, aprendendo um pouquinho mais desta doutrina tão edificante de amor e caridade. Pai, que possamos sair daqui renovados no Teu amor, com os nossos corações cheios de luz, de paz, de equilíbrio, e que o Senhor possa intuir nossa palestrante de hoje, que ela transmita esse conhecimento e que possamos levá-los para os nossos lares, os nossos familiares, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Abençoe esta casa que tanto nos acolhe, os dirigentes, os trabalhadores e a nós, Senhor, que tiramos um tempinho para estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Convido a nossa querida Maria Eduarda para a leitura da mensagem desta noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Capítulo 5. Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado, que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estáis com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede, muitas vezes, a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá, em recompensa, ao seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que não estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, vos apressais a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem tenha começado. Por que, então, quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estáis na terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo com todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e, à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque, então, ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Fenelon, Sens, 1861. Obrigada, Maria Eduarda.
A nossa palestrante de hoje, Ana Maria Moterani Mimura, da cidade de Birigui, frequentadora da Seara Espírita a Caminho do Mestre. As suas atividades no meio espírita, palestrante, integrante do grupo Mãos Amigas. O tema da palestra de hoje, Jesus e suas parábolas de amor. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Pai, se sintam acolhidos. Nós sabemos que bem antes de nós chegarmos, né, a espiritualidade já estava aqui para deixar um ambiente fraterno, de acolhimento, e de cura e de paz para todos nós. Vou falar algumas coisas das parábolas, né? Jesus não dá para falar todas, né, porque são muitas, mas caso vocês tenham assim a Bíblia, ela está em Mateus. Todas as parábolas, né, as bem-aventuranças. Caso vocês queiram depois aprender todas, eu vou falar alguns itens, né, que não dá tempo da gente falar assim, falar todos. Então, começa assim. Por que as parábolas? Então, a explicação da espiritualidade. Por que as parábolas? Dedicamos a parábola contar história. Lá longe eles já falavam, é um ato de amor, né? Então, nós tivemos também no Brasil uma família de russos que vieram fugidos da guerra e veio uma menina, o nome dela era Tatiana Belink. Quem tem filhos ou netos já teve, talvez já tenha até comprado esse livro da Tatiana Belink. E ela virou escritora no Brasil, e aí um dia perguntaram para ela, né, ela é escritora para crianças, né, ela escrevia para crianças. Com que idade eu posso presentear uma criança quando ela nasce, né? Ela falou assim, quando você for na maternidade visitar esse bebê. E perguntaram, o que é contar histórias, né, Tatiana? Ela falou, contar histórias é chegar ao coração. Contar histórias é um ato de amor. E as parábolas vêm reforçar isso que a Tatiana falou, né? Então, o que é parábola? À luz da espiritualidade. É uma narrativa breve, cujo conteúdo moral é transmitido por meio da linguagem figurada. Então, Jesus, quando ele falava, né? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, tudo isso são figuras, assim, é uma metáfora, né? Mas ele queria mostrar para nós o quê? Vocês valem, né? Mais que os lírios do campo, vocês valem mais que os pássaros, né? Meu pai não deixa que falte comida para os pássaros, nem alimento para os lírios do campo, vocês valem muito mais. Então, Jesus, nas parábolas, ele estava sempre trabalhando em nós a autoestima, né? Aquela luz brilhante que ele era, o espírito mais iluminado que veio para a Terra, ele queria mostrar que nós também éramos importantes, né? Quando ele fala, vós sois o sal da terra. Por que o sal da terra? Naquele tempo, o sal era um mineral muito caro. As pessoas não compravam 1 quilo de sal, compravam 100 gramas. Então ele queria falar, a comida sem sal, todo mundo ia reclamar, não é? Se a gente fizer uma comida sem sal, o marido joga a comida fora, o outro joga a panela fora. Então ele mostrava, vocês valem muito mais. Brilhe a vossa luz diante de Deus e dos homens. Porque ele via em nós, né? Uma luz, mesmo que pequena, um palitinho de fósforo aceso, mas ele via isso em nós. E ele queria mostrar que nós éramos valiosos, né? Dentro da Constituição Divina. Nós, seres humanos, ainda somos crianças espirituais, né? Estamos engatinhando ainda, nem ficamos de pé, mas ele é sempre mostrando da nossa capacidade, né? Vós sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Então, trabalhando em nós o quê? O nosso potencial, a nossa capacidade, mostrando que somos filhos do Criador, como Ele, né? O espírito mais evoluído que chegou na Terra, que foi Jesus, né? Então, sempre trabalhando esse lado da amorosidade, porque quando ele vai falar sobre as parábolas, nesse momento existia uma multidão muito grande
a busca de conhecimento. Então, é quando ele se dirige a esse monte, né, que fala Sermão da Montanha, ele deixa aquela multidão toda sentada, e aí o que ele faz? Ele sobe naquele monte e lê a tela mental das pessoas que estavam ali, ansiosas por conhecimento, querendo muito aprender, precisando muito do conhecimento, e aí ele vê o que cada um estava precisando. Qual era o mais importante naquele momento para ele falar? E por que ele também fica sentado? Para mostrar para os outros a humildade. Ele não se sentia melhor que ninguém. Ele estava num lugar mais alto que a multidão toda, mas também ele se assenta naquele momento, mostrando o quê? A igualdade. Um ser iluminado, cheio de luz, mas mostrando, né? Eu sou igual a vocês. Eu aprendi um pouquinho mais, vocês podem fazer aquilo que eu faço e muito mais. Então, em vários momentos, não é verdade? Quando a gente tem aquele caso, né, daquele senhor que ficou naquele poço de Betsaida ali, ele ficava e falava que quando aquela água, assim, formasse bolhas, era que os anjos, todo dia eles iam em algum momento lá, e quem estivesse ali poderia ser curado. E aí ele fica e fica e fica, mas ele não consegue chegar rápido ali, ele teria, como ele era cego, se arrastar para chegar na água, então ele vai ficando. E Jesus percebeu que ele era um irmão de um daqueles que acompanhavam ele. Essa pessoa que acompanhava Jesus era um partido político que chamava os Zelotes, que eram revoltados e que enfrentavam Roma, o poder político da época. E Jesus percebe que aquele senhor ali é um irmão daquele senhor que está acompanhando ele. Então ele fica ali perto. Quando ele vê que ele se arrasta e não consegue chegar até a piscina de Siloé, ele chega perto dele e fala, ele pergunta. Por que ele pergunta? O que você quer que eu faça? Você quer ficar curado? Porque a cura é para todos nós, né? Ela representa o quê? Quando nós estamos muito doentes, uma mudança. Eu preciso da cura para aprender mais, para fazer alguma coisa, para tornar a minha vida melhor e a vida das pessoas que convivem comigo. Então ele fala: o que você quer que eu faça? Então ele fala para ele: eu estou aqui há muito tempo e não consigo chegar até a piscina de Siloé. Quando eu chego, os anjos já foram embora. Então ele passa como? Ele dá um tempo para que aquela pessoa perceba que ele precisa de um momento. Ele não é de imediato que ele põe as mãos nos olhos dessa pessoa. Ele faz um barro com água e barro. É o momento que ele espera que a pessoa possa se concentrar. Então, depois ele passa aquele barro nos olhos dessa pessoa e a pessoa volta a enxergar. Então, aí aquele irmão desse senhor, aí ele começa a ver e vê o irmão e chama. Então, Jesus fala, então, a tua fé te curou. E em tantos outros momentos, né? Daquela mulher que sofria por muito tempo de uma hemorragia também, muito tempo, e era assim uma tradição daquele povo, que as pessoas com o problema da hemorragia não podiam se aproximar e teriam que morar sozinhas, porque eles falavam que naquele momento a mulher estava impura para conviver com pai, mãe, irmãos, filhos, marido, e aquela mulher tinha gastado tudo que ela tinha, não tinha mais dinheiro. Eram 12 anos que ela vinha sofrendo e também rejeitada pela comunidade. Quando elas iam lavar roupa lá no rio, ela não poderia ir enquanto tinham outras pessoas lavando. Ou ela iria depois ou bem antes, porque eles tinham medo de serem contaminados. Era a tradição e era a cultura daquele povo. Então, quando ela vê que Pedro avisa que no outro dia Jesus estaria ali com os apóstolos para falar das grandezas do Pai, ela pensa, eu vou tentar me aproximar. E no outro dia, realmente, ela vai, né, naquele horário que Pedro convoca as pessoas, e tenta se aproximar de Jesus. Impossível, né? Porque ela não poderia também chegar perto das pessoas, mas ela se arrasta pela calçada e toca no manto de Jesus. Naquele momento, Jesus fala assim, Pedro, quem me tocou?
Pedro fala, não sei, Jesus, esse monte de gente aqui, como que eu vou saber? Olha quanta gente ao teu redor, alguém. Ele falou, porque eu sei que de mim saiu virtudes. Que virtudes, Jesus? Saiu a cura para alguém que tem uma fé muito grande. E nesse momento, ela está ali sentada no chão, que ela tocou o manto de Jesus, e ela fala, me perdoa, eu sei que eu estou impura, eu não poderia me aproximar, mas eu estou curada. Aí Jesus olha bem para ela e fala, a tua fé te curou. Então, ela, dentro dela, ela sabia que se ela só tocasse o manto de Jesus, ela estaria curada. E realmente ela fica curada, e tantos outros casos, né, que nós sabemos das pessoas que foram curadas, né? Os 10 leprosos também, os leprosos não podiam conviver na sociedade. Existia o Vale dos Leprosos, onde as pessoas teriam que viver afastada de todo mundo. Quando eles iam levar mantimento, alguma coisa, deixavam em algum lugar, ninguém se aproximava. Então, esses leprosos, os 10 foram curados. Somente um volta e fala para Jesus, né? Eu agradeço a minha vida, eu não tenho como agradecer essa cura que eu recebi, que naquele tempo, se hoje já ainda é difícil, né, a hanseníase, imagina há mais de 2000 anos. Então ele agradece muito, aí Jesus fala, onde estão os outros, né? Os outros 9. Aí ele fala assim, os outros estão na taberna. Taberna seria um lugar de jogos, de beber, alguma coisa assim, naquele tempo levava o nome de taberna. Então aí ele fala para ele, a cura que eu fiz para você realmente valeu a pena, porque você voltou para agradecer. Aí ele fala, Jesus, eu posso ir até a sinagoga e mostrar, né, para os doutores da lei que eu fui curado? Ele fala, pode, porque também existia aquele preconceito, né? Você tinha hanseníase, você não poderia também frequentar a sinagoga, os templos. Então Jesus fala, pode ir e fale que você recebeu uma graça. Não precisa falar quem foi, só fala que você recebeu uma graça. Então ele vai, dos 10, esse leproso é o que volta e que se mantém curado. Os outros depois voltam para uma vida desregrada e voltam com a hanseníase. Então, quando Jesus fala por parábolas, ele também sabia de tudo que era necessário falar, nem que fosse aos poucos. Ele não podia falar tudo que ele sabia. Inclusive, há relatos que os apóstolos de Jesus, no mundo espiritual, já tinham sido convocados por ele. Antes de Jesus vir para a terra, e todos eles, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Tiaguinho, André, todos eles já tinham sido convocados para essa missão, que eles um dia teriam que vir como ajudantes de Jesus para pôr o quê? Os ensinamentos, né? As parábolas, porque Moisés, ele veio trazer o quê para nós? As leis morais, né? E também Moisés também precisava de lei forte, né? Não mata, não rouba, não deseja o que é do outro, porque para aquele povo que era extremamente revoltado e rebelde. Muito, muito, né? Porque Israel foi inúmeras vezes invadido. Muito, muito, muito. Então, até hoje a gente vê nessa guerra de Israel, assim, é tão triste, né, para a gente ver que não acaba. É bíblico, está lá no Velho Testamento e no Novo Testamento e ainda. Então, Moisés precisou ser duro com aquele povo. Quem sabe éramos nós ali também, né? As leis morais foram rígidas, mas foram necessárias para aquela sociedade revoltada, uma sociedade também que vivia insatisfeita, extremamente insatisfeita. Aí Jesus vem trazer o que para nós? A lei do amor. O Sermão da Montanha, ele é o resumo da lei do amor em todos os aspectos, né? Se a gente lê cada dia uma bem-aventurança, aí nós vamos estudar e vamos ler e saber essa lei do amor, né, que Jesus veio trazer para nós. Só que nós somos o quê? Filhos rebeldes e não aprendemos muito direito. Então ele fala assim, Jesus fazia uso das parábolas por meio do quê? Ele falava dos lírios do campo, da semente que foi jogada e que ali alguns pássaros comeram, outros caíram em terra fértil. O que é cair em terra fértil? Terra fértil é aquela pessoa que aprendeu e que vai pôr em prática na vida dela. Aí algumas sementes caíram no espinheiro, eram aquelas pessoas com muita dificuldade de aprender, né? E aí ele vai falando do sal da terra,
e vai falando das aves do céu, dos lírios do campo. Então, ele se dirigia a uma sociedade que estava ainda na adolescência, que ainda somos nós, né? Na adolescência e ainda com uma dificuldade de entendimento, de entender essas mensagens. Então, quando ele estava naquele momento ali, ele, claro, ele lia a tela mental de todas as pessoas. Tanto que é muito, assim, há uma fala que Jesus só escreveu uma única coisa, que é o relato que nós temos. Não sei se em alguns outros lugares do mundo há outros relatos, mas que chega para nós é esse. Quando aquela mulher ela é pega em adultério, os donos do sinédrio, da sinagoga, os doutores da lei, todos vêm, porque a lei era que a mulher pega em adultério fosse apedrejada até a morte. Então, elas chegam até ele e aí fala, Jesus, nós vamos apedrejar. Se ele fala, sim, mas e a tua lei do amor? Se ele fala, não, não é possível. Ah, mas não é possível, mas então você está contrariando as leis de Moisés. Você está contrariando tudo que o islamismo prega, que o Torá prega, que a Cabala prega. Então, eles queriam sempre pôr Jesus numa situação assim, eles eram dissimulados. Eu ponho você na situação, se você falar isso, eu sou contra. Se você falar aquilo, eu também sou contra. Então, eles eram capciosos nessa forma de estar sempre instigando Jesus para ver se ele caía em alguma mancada dos anjos lá. Então, as pessoas estavam prontas para apedrejá-la. Aí Jesus escreve, só isso que ele escreveu, que há relato, não sei se existem outros. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, os doutores da lei, os mais antigos, os sacerdotes, todos tinham, como todos temos, foram jogando a pedra no chão, e jogando, e foram se retirando. Fica só Jesus e essa mulher, uma jovem mulher, que até ela é exposta ao adultério pelo marido. O relato que conta foi o marido que expôs essa mulher ao adultério. Então, ele fala assim para ela, todos os que estavam aqui, onde eles estão? Ela fala, não tem mais ninguém aqui. Ele fala, só tem eu e você. Mas eu acredito na sua capacidade de se renovar, na sua capacidade de ser outra pessoa e fazer a sua vida diferente. Então, há um relato que essa mulher vai embora daquela cidade, porque ela não tinha mais condição de ficar ali, mesmo o perdão, né, da luz divina, e que ela vai embora, e depois de algum tempo ela abre uma casa de socorro para os viajantes que iam na estrada para encontrar depois. Jesus vai embora com os apóstolos, e ali ela servia uma sopa, a pessoa dormia naquela casa dela, e depois de muito tempo, quando ela estava bem velhinha, bate uma pessoa na porta dela e fala assim, você pode me dar um prato de sopa? Eu estou muito doente, eu estou com meus dias contados, eu vou morrer logo, e eu estou com fome, eu quero tomar um banho. E ela olha e reconhece quem era, o ex-marido dela. E aí ela o vê num estado deplorável, muito doente, sujo e faminto. E aí, quando ele já toma um banho, melhora um pouco o aspecto dele, ela senta ali com ele, então ele fala para ela, você não quer saber da minha vida? Ela falou, não, eu não quero saber, porque todos que estão aqui são amparados, né, pela espiritualidade, todos temos erro, todos temos acertos. Aí ele fala para ela, mas eu quero contar a minha história. Aí ele conta para ela, ele não a reconhece, que ele não está bem de saúde, e fala que toda aquela situação que ele expôs essa mulher ao adultério, que ela seria apedrejada, né? E conta tudo. Aí, no outro dia, no amanhecer, ele está muito mal, aí ela chega e pega na mão dele e conversa com ele. Você sabe quem eu sou? Ele fala, não. Então, eu sou aquela mulher. Então, você vai ficar aqui, você vai ter comida, você vai ter o que você precisar, e ele fica 2, 3 dias e ele desencarna. Mas ela fala que foi a misericórdia divina que o levou até lá, né? Para que ele se sentisse perdoado, porque ele envelheceu muito, muito mais que ela, e também extremamente doente. Quem sabe pode até ter sido remorso, a gente não sabe, né, gente?
Então ele fala assim, que nós temos que entender a mensagem. Qual é a mensagem? O mestre falava por parábolas porque nenhuma luz poderia ofuscar o entendimento, né? Que quando ele falava por parábolas, eles contavam as coisas do cotidiano, por exemplo, aquela história do joio e do trigo. O trigo e o joio, quando eles estão amadurecendo, eles têm mais ou menos o mesmo aspecto, a mesma cor, a ramagem. Alguém, por uma maldade, foi lá e misturou o joio e o trigo, e quando foi o tempo de cortar, a pessoa falou para o patrão lá, olha, tá, nós vamos perder, ou vamos perder tudo, ou vamos cortar metade. Aí ele falou, não, existe uma razão de ter o joio e o trigo. Nós vamos cortar o joio primeiro, né? Porque nós vamos dar para os animais, e depois nós vamos tirar o trigo. Então ele fala assim, que naquele momento houve uma maldade, mas a sensibilidade daquela pessoa que lidava com a terra e sabia que tudo Deus provê e Deus proverá, era o que ele acreditava, ele não precisou cortar a roça toda e perder toda aquela plantação. Aí depois fala assim, talvez você já tenha ouvido falar de Mahatma Gandhi, né? Que ele foi um pacifista que viveu na Índia, deixou para a história, né, a grandeza dele. Então ele fala assim, de uma mensagem poética. Então ele fala assim, que nós temos. Então primeiro ele fala disso, né? Ele dá um exemplo, né? Ele fala assim: a flor do pessegueiro, na época da florada, a árvore produz uma flor bonita e delicada. O que levou Mahatma a afirmar que a verdade é dura, resistente como o diamante, mas ela é delicada como a flor do pessegueiro. Por essa razão, Gandhi fala, Jesus não deixava de apontar os caminhos do futuro, mas o fazia por meio da parábola, que é como a luz da lua. A lua reflete, né? A luz da lua ela é refletida, que ela ilumina sem ofuscar os nossos olhos, sem doer, né, a nossa natureza, mas ela respeita a posição evolutiva de cada um. Aí ele continua falando, Gandhi, né? E nós, após 2000 anos de jornada evolutiva, ainda não entendemos a mensagem de Jesus, das parábolas de amor e de misericórdia, que foram narradas por ele, por esse Espírito encarnado, cheio de luz e de grandeza. Mas sabemos que ele nos capacita para, através de inúmeras vidas, nós nos tornarmos melhores, né? Aí Gandhi fala assim, porque nós somos filhos da luz, pela misericórdia do Pai, e irmão das estrelas. E que a parábola não é apenas um artifício de linguagem, ela é uma técnica pedagógica do espírito imortal. Então, isso é que ele fala. E continuando, Jesus é aquele irmão do nosso coração, um irmão mais velho de todos nós, que está anos-luz na nossa frente, em termos de evolução. Um irmão em plena comunhão com Deus Pai. Quando Jesus se pronuncia, ele é um instrumento do Criador para os nossos corações. Esse é um fator a ser analisado e a ser considerado, pois nos inteira da temática da parábola, para que nós possamos perceber a grandeza e a fala de Jesus e nós procurarmos entender, né? Porém, não é a esfera do senso comum, cada um tem a sua compreensão, o seu entendimento, e cada um vai pôr o que ele aprende para a vida dele, né? Então ele fala assim, que isso é a grandeza, né, dos ensinamentos de Jesus. Aí ele continua, Gandhi também, quando ele lutava na Índia pelo apartheid, ele era um pacifista, extremamente inteligente, porque quem foi dono da Índia por muito tempo foi a Inglaterra. Mas ela não foi um país que colonizou com muita assim injustiça. Então, as pessoas que eles vinham, que tinham uma alma nobre, que tinham querer o bem comum, que não faziam manifestos contra o governo, que eram pessoas que queriam crescer. Gandhi, então, ele é um grande advogado, e aí ele está no apartheid, que já era já os finais da dependência, né, da Índia com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha. Então ele está andando e vem um oficial
um cordão de ouro muito grande, um Jesus pendurado, e dá assim um tapa muito grande. Gandhi era miúdo, não era um homão, ele cai no chão e se machuca. Dali a pouco ele levanta de novo e leva uma outra bofetada. Aí essa pessoa fala: mas como você não reage? Você é um advogado, você é brilhante, você é renomado. Onde está a sua força? Aí ele fala assim: a minha força está no que está pendurado no seu pescoço. O que você tem pendurado aí? Jesus. Então, é Ele que me fortalece. Eu não quero que derramar sangue de nenhum irmão meu para nos libertar no apartheid. E eu quero, assim, que você entenda que esse Jesus pendurado é meu, é seu, é de todos nós. Não é porque nós somos indianos e que a Grã-Bretanha toma conta desse país, nós temos valor igual vocês. Então, aí, nesse momento, esse oficial se sente muito mal e ele fala que é nesse momento que esse oficial pede perdão para Gandhi e fala: eu vou ser um pacifista junto com vocês, e se desculpa muito, né? Então, depois o Gandhi continua falando assim. Ele fala e Joana de Ângeles fala a mesma coisa. Joana de Ângeles era a mentora do Divaldo Pereira Franco. O evangélico cósmico, repositário de força e vitalidade e vida. É a boa nova que Jesus, nosso mestre moleiro e guia, veio trazer para o mundo. É a síntese das leis universais, reconhecendo a sua cidadania cósmica como espírito imortal, experienciando mais uma etapa do seu interno aprendizado, encarnada onde? Aqui entre nós, né? Quando nós aprendermos que a boa vontade para as coisas do céu é um crescimento nosso, né? Eu não posso falar assim: Deus me ajuda, mas eu não faço nada, né? Se Deus quiser, eu tenho que fazer a minha parte, não é verdade? Eu tenho que fazer a minha parte como espírito responsável por mim e pelos meus atos, né? Então ele fala assim: o espírito imortal do Cristo, ele faz abrir as nossas portas na iniciação do aprendizado do infinito para o finito. Um caminho para trilhar e que leva do mais simples, uma atitude mais simples, até uma atitude mais complexa. Mais complexa, né? Então, a disciplina, quando o sentido direcional do espírito desperta, ele entende que ele precisa melhorar, né? Jesus falou: brilhe a vossa luz diante de Deus e dos homens, então de todos. Você é filho da luz, você é irmão das estrelas, brilhe a sua luz. Aí ele fala assim, que aí nós somos capazes de entender a relação da vida, do possível e do impossível, porque nós estamos despertando. Então eles falam que Jesus veio para nos despertar. Jesus não veio ensinar religião nenhuma, né? Ele não vê placa para vir em qualquer lugar. Como dizia ele, né? Onde estiverem 2 ou 3 orando, mesmo que seja embaixo de uma árvore, ali eu estarei. Então nós temos que pensar nisso. Jesus, ao passar pela terra, curou e ergueu, contagiou os puros e os impuros com a mesma essência do amor que ele era portador. Tanto o malfeitor da estrada, quanto o sacerdote fiel à lei, a mulher sofredora e o avarento, todos receberam o impacto de uma energia incompreensível que paralisava instantes as expressões deletérias no sistema de forças espirituais, semelhante a um dínamo de força, que só a presença de Jesus, né? Tanto que eles falam assim, que Jesus ele tinha assim o poder de estar ao mesmo tempo em 2 ou 3 lugares, né? Era essa capacidade. E também os apóstolos falavam que quando ele saía à noite para orar, que ele, depois daquele povo que ele recebia, das curas que ele fazia, eles caminhavam e procuravam ficar um tempo longe para até se abastecer, né? Que era muita energia pesada, de dor, de sofrimento. Então eles falam que a aura de Jesus é a soma crística de todos os tons de lilás. Que 3 quilômetros de distância dos apóstolos onde eles estavam, eles viam aquela luz muito grande, em todos os tons de lilás, que era a aura de Jesus.
Então, eles falam assim, que Jesus era gerador de forças espirituais imponderáveis, que é o sublime amigo que se aproximava dos seres em desequilíbrio. Quem sabe nós lá, né? Exercendo sobre nós a influência acalentadora e renovadora. E os que estavam prontos, né, como aquela mulher que toca o manto dele, ela estava pronta para ser curada, e aquele senhor perto da ponte de Siloé também estavam prontos, recebem nesse momento, né, o dínamo da força, da coragem, da energia, e eles passam a ter uma vida diferente. Eles tinham um magnetismo que jorrava das suas mãos, né? Ele não precisava nem tocar nas pessoas. Só naquele momento onde ele se aproximava e aquela doação de amor muito grande, extremamente grande, de um coração generoso, cheio de misericórdia por nós, né? Ele já estava curando. Então, também quando Jesus, depois da ressurreição dele, ele ainda fica na terra. Por isso que a gente fala assim, o porquê o Corpus Christi, né? Que foi a semana passada. Cada igreja tem uma explicação, mas eles falam que foram 50 dias que Jesus precisou ficar, né? Quando ele volta para os apóstolos e marca um lugar para encontrá-los, né? Naquela praia ali perto de Nazaré, em que ele fala, eu preciso encontrar vocês, porque muitas coisas, nem tudo eu pude dizer, nem tudo eu pude falar, tanto que os apóstolos, para muitos apóstolos, eles falam que Pedro foi um dos que mais aprendeu com ele, né? Para muitos apóstolos, nem todos estavam prontos para aprender. Então, eles falam que Pedro, apesar de Pedro ser uma pessoa impulsiva, né? Ele era meio estouradão e está sempre ali pronto para o embate, ele foi uma pessoa muito, muito iluminada, que também ele aprendeu muito, muito, muito e ensinou também Mateus. Mateus, e em alguns casos, eles falam que Mateus seria também Levi. Se vocês lerem em algum momento Levi e Mateus, é a mesma pessoa. Ele era um cobrador de impostos, né? E aí Jesus chega, passa por aquele lugar onde ele estava, um lugar de cobrar as pessoas, e fala para Mateus segui-lo. E ele segue tantos outros, todos foram convidados, né? Também ele fala assim, que nem tudo ele poderia falar para as pessoas comuns. Então, muita coisa ele falava só exclusivamente para os apóstolos, né? Então, quando eles perguntavam para ele as coisas das parábolas, ele falava assim, cada um tem um grau e um momento de compreensão, de entendimento. É de cada um. Eu falo, né? Mas cada um tem um lugar de amadurecimento. Todas as frutas, um pé de manga, ficam maduras juntas? Não. Algumas começam lá em novembro, as outras em dezembro, e às vezes em janeiro, né, a gente vai achar manga no pé ainda, né? Fruta madura. Então eles falam, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo para que isso aconteça. E também ele fala, eu não posso expressar todos os conceitos porque eles são inacessíveis à compreensão. Nem todos estão no mesmo grau de evolução. É o que ele falava, né? Aí, continuando. E ele entendia também que a distância de um para o outro, por exemplo, eram dois irmãos, Tiago e Tiaguinho. Um deles tinha um problema de mancar com a perna. Não sei se vocês assistiram o seriado The Chosen, mostra bem esse lado da diferença deles, né? Então, o Tiaguinho, que tinha aquele problema na perna, fala para ele, por que você não me cura? Você cura tantas pessoas, né? Ele fala assim, eu vou curar você no momento certo. Nesse momento, você precisa me seguir, ter fé e ter paciência. Mas vai chegar um momento onde você não vai precisar mais segurar nesse cajado e nem mancar. E foi o que aconteceu, foi um dos últimos a serem curados por Jesus, era Tiago e Tiaguinho, um deles que tinha esse problema de mancar, né? Então ele fala assim, que a centelha da vida eterna está em cada um de nós, né? Então ele fala assim, o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de vós, né? Sempre mostrando, está em mim, mas também está em vocês.
O reino de Deus está dentro de cada um. E cada um tem que ter o quê? A disponibilidade, a força, a fé e a coragem para descobrir em que momento eu vou reconhecer esse reino de Deus dentro de mim para melhorar a humanidade. Também ele falava que a aura da terra precisava ser curada por todos nós. Todos que estávamos lá, eu acho que estávamos ainda, né? Precisavam todos trabalhar pela terra. Todos, em todos os momentos, ele falava, abrace uma árvore, fale com a água, agradeça pela fonte, agradeça pelo alimento, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então ele falava, não só no momento feliz, em tudo dai graças, porque tudo é dado pela misericórdia do meu Pai. Depois ele falava assim, que o ato de magia branca, que as pessoas viam nele e não entendiam, mas entendiam o quê? Que era uma força da terra, que ele tinha um magnetismo cósmico de amor, e numa dosagem inacessível para nós todos, né, pequeninos que o rodeavam. Entretanto, os que o amaram se renovaram por completo, à proporção que abriram as portas da onde? Da alma, do coração. A sua doce magia fez com que as pessoas procurassem se melhorar. Porque também a gente sabia que era um povo extorquido, né, pelo poder de Roma, que pagavam impostos pesados. A Babilônia, Israel, então eles estavam sempre em briga e disputas ferrenhas. Não é verdade? Que a gente ainda vê hoje no Oriente Médio, né? Muita tristeza. Eles têm o combustível ali, por exemplo, Doha e Catar. Quem já foi lá fala que as torneiras de lá são de ouro. A riqueza é tão grande, mas o que adianta? Eles estão sempre em pé de guerra, quando né, um é outro, e estão se digladiando, e a gente vê tudo isso, né? E é muito triste. Então, ele tem um relato do Ramatiz, não sei se vocês já leram algum livro do Ramatiz. O Ramatiz, do tempo de Jesus, ele era de uma casta muito importante, né? Que naquele tempo existiam, como ainda existe na Índia, as castas, né? A divisão. Então, o Ramatiz era de uma casta de monges extremamente ricos, estudados, de poder político e econômico. Então, o Ramatiz conhece Jesus durante as pregações, mas, como ele fala, o meu orgulho, pela minha casta, pela minha posição, por tudo isso, eu não quis segui-lo. Então, os livros dele, ele sempre fala, uma pena que eu tive a oportunidade de conviver e de aprender, mas o meu orgulho pela minha posição social, pela minha cultura, pela minha instrução, não permitiu que eu o seguisse. Aí ele continua falando, a alma que sofre o impacto desse amor de Jesus, ele aos poucos aprende que a fraqueza, ela é nossa, é da humanidade, mas nós podemos reverter a situação. Não é de um dia para o outro, né, que a gente fica corajoso, não é verdade? A gente vai ficando aos poucos, tendo força, tendo coragem, orando, pedindo, mas devagarzinho a gente consegue mudar. Então ele fala assim, Ramatiz fala assim, deixarão de existir as tempestades? Não, faz parte da terra, né? Faz parte, aqui é uma escola, é um hospital, faz parte. Mesmo que a gente decore todas as parábolas, mas a gente tem que pôr em prática e também não é fácil. Aí ele fala assim, não deixarão de existir as tempestades, elas existirão sempre, mas o amigo estará presente. Quem que é esse amigo? Jesus. Aí ele continua, viver o sermão do monte é o nosso desafio. Nem que a gente, uma parábola por ano, tá bom, viu gente, a gente conseguir. Aí ele fala assim, é o nosso desafio diário e certamente um dia, lá longe, daqui uns 300 anos, vislumbraremos um alvorecer em que as criaturas estarão de posse do seu patrimônio espiritual. Um alvorecer em que cada um de nós será construído, dentro e não fora,
o tão sonhado reino de Deus. Como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o convite permanente do Cristo no Sermão do Monte. Aí tem um mantra, não sei se vocês conhecem esse mantra, quem passou para mim foi a minha neta. Elas estão fazendo lá no serviço dela por conta desse monte de guerra, né? Você, toda vez que for tomar água, que a água a gente toma várias vezes por dia, a gente pensa assim. Se quiser falar, fala, só pensar também tá bom. 3 vezes. Brilha a luz, brilha a luz, brilha a luz. Segundo mantra. A luz venceu, a luz venceu, a luz venceu. E o terceiro mantra. Paz na terra, paz na terra, paz na terra. Que é assim, é um mantra muito poderoso, porque às vezes a gente pensa assim, será que é só a Ucrânia e a Rússia e o Oriente Médio? Não. Nós sabemos que o Sudão é uma guerra civil de mais de 12 anos e que ninguém fala. Por quê? Porque ele não representa um problema econômico, alguma coisa que mexa com a economia mundial. É um país extremamente pobre, é uma guerra civil, já matou mais de 300 mil pessoas. Está lá abandonado e ninguém fala porque para a economia, né, poderosa, deve ser importante. Então ele fala que brilha a luz venceu e paz na terra, que chegue também até o Sudão, que chegue até os países, né? E também que a gente tenha que pedir muito, falar para vocês, para a natureza. Porque nós estamos, assim, vendo muitas coisas e que nós temos que orar muito, sabemos que a misericórdia do Pai é infinita, né? Como dizia Jesus, nenhuma ovelha do meu Pai se perderá, nenhuma. Então tem a história, terminando só isso, a história das ovelhas, que vinha uma pessoa subindo com as ovelhinhas, 99 ela põe para cá da montanha, uma fica lá embaixo. Aí ele desce lá para pegar aquela coitada que ficou lá. Aí a pessoa fala, mas você desceu para pegar aquela? E as 99 aqui? Eu falei, porque as 99 já estavam arrumadinhas, tudo guardada, tudo fechada, não teria nenhum problema. Aí a pessoa fala assim, aí um dia eu pensei assim, e se eu fosse aquela ovelha, a número 100 que ficou lá embaixo, eu gostaria que você fosse me buscar? Ele falou, eu gostaria. Então nós temos que pensar na situação do outro, né? E se fosse eu, ou se fosse uma pessoa amada minha lá embaixo, né? Nós temos que dar a mão. Então eles falam que nós, sabe, a nossa energia de amor chegue até lá, todos esses países, e também tem uma corrente que eu também, uma amiga minha leu e me falou, a corrente Maria, a corrente mariana, ela está nesses lugares de extremo conflito, ela está com essas crianças que à noite têm medo de dormir. Faz umas 2 ou 3 semanas, uma escola no Líbano, de 152 meninas. Não estudava menino ali, só menina. E todas as pessoas que trabalhavam lá também eram mulheres. Essa escola foi uma das primeiras a ser bombardeadas no Líbano. Então, morreram todas as meninas e as professoras. Então, a corrente mariana está todo dia, todo momento, trabalhando à noite, enquanto essas crianças dormem, para tirar o medo dessas crianças. Estão ali confortando as pessoas que perdem, né, os seus entes queridos. Então eu falo assim, nós estamos longe deles? Estamos, mas a energia e a dor deles, a gente pode fazer o quê? Orar por eles, né? Não tem uma outra coisa para fazer, não é? Mas que a nossa oração, né, seja uma misericórdia para confortar esses corações e diminuir a dor e o sofrimento. Então, se vocês quiserem ver o Sermão da Montanha, é em Mateus, se eu não me engano, é Mateus número 5, tá bom? Lê assim um por dia, porque é muita coisa para aprender. Mas eu acho assim, ele muito lindo, né? Também como os 10 mandamentos é muito bonito, né? E a gente também precisa estar sempre aprendendo, né? E é isso que Jesus espera de nós. Ele fala, vós sois luzes, né? Irmão das estrelas, então vamos honrar, né? A nossa luz e ser bons irmãos das estrelas. Então, gente, muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigada.
Boa noite a todos. Muito obrigada, Ana Maria, por estar aqui conosco, por dividir o seu conhecimento conosco, né? Você falou da corrente mariana e eu lembrei, nós não estamos na zona de guerra, graças a Deus, mas nós podemos sempre emitir bons pensamentos para eles que estão precisando. Procuremos evitar de olhar as coisas ruins. Vamos olhar só as coisas boas, porque o nosso planeta precisa de boas vibrações. Então, eu fiquei pensando agora, e se eu fosse aquela ovelhinha lá embaixo? Realmente, eu gostaria que Jesus fosse até mim e me estendesse a mão, né? Então, vamos estender o nosso pensamento, as nossas boas vibrações a todos os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento. Também vamos agradecer a Maria Eduarda, que está lá no grupo de jovens, né, pela leitura dessa noite. A nossa festa junina, os ingressos já estão à venda. Olha, desde a pandemia, essa é a primeira vez que nós vamos fazer a festa junina aberta ao público, com todas as festanças que nós fazíamos antes, que é muito legal, muito divertido e que vale a pena. Eu espero poder contar com todos vocês. Se não conseguirem os ingressos, pode nos procurar, todos nós estamos aí para atendê-los. O óculos é uma coisa difícil, né? Na próxima sexta-feira, teremos a palestra com o Marcos Antônio Benatti Fernandes, do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias. Para quem não sabe, é o Marcos, né? É o nosso vice-presidente aqui da casa. E é o meu marido também. Eu não sabia que ia ser ele. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui presentes conosco, aos internautas que estão nos acompanhando pelas mídias. Eu ia falar para os pais e responsáveis buscarem as crianças, mas hoje nós não tivemos crianças, né? Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas muitos desencarnados acompanhando a palestra. E quem desejar ir no passe, quando as luzes forem reduzidas, para se dirigir ao final do salão. Vou convidar o nosso amigo querido aqui, o Osvaldo, que ele vai fazer a prece de encerramento. Uma boa noite a todos. Então vamos mais uma vez conversando com Jesus pela misericórdia de Deus. Agradecendo nossa gratidão por esse momento que dividimos o conhecimento que o Mestre nos trouxe. Gratidão pela família maravilhosa que temos. Gratidão pelos amigos. Gratidão pela vida. Gratidão pelas oportunidades que nos dá de melhorar. Gratidão por colocar as pedras no nosso caminho, não para tropeçar, mas para fazer uma escada e chegar até ti. Elevando nossos sentimentos até Deus, até Jesus, buscando a luz do conhecimento. Gratidão, Mestre, por estar entre nós. Gratidão às fraternidades amigas presentes entre nós. Todos desencarnados, apostos, auxiliando a cada um de nós. Gratidão por aqueles que nos incomodam, porque eles nos apontam os nossos defeitos, aonde temos que nos corrigir. Gratidão por tudo que faz por nós. Gratidão por esse mestre querido que trouxe
o Evangelho, esse código moral que nos guia, que nos ilumina e faz com que nós sejamos cada dia mais felizes. Gratidão, Mestre, por nos ensinar a amar, que é a única condição para ser feliz. Que todos nós, aos poucos, aprendemos a amar uns aos outros como a nós mesmos. Gratidão, Mestre. Gratidão a Deus por tudo, pela sua misericórdia, por cada um de nós, por cada ovelha que é resgatada a cada momento, a cada dia. Gratidão por estar sempre envolvendo os corações de todas aquelas pessoas envolvidas em guerras. Os governantes sejam tocados para que se calem os canhões. Gratidão que essas energias também irão até os hospitais, que lá se encontram os enfermos. Gratidão também que os seus familiares também serão abençoados por Deus, assim como aqueles que estão em cárceres, também. Eles e os seus familiares também serão atendidos por Jesus, porque essa vibração de amor vão chegar a todos os lugares aonde houver dor. Em cada cantinho, em cada beco escuro, lá estará a presença de Jesus, animando, tocando o coração de cada um, porque cada um é uma ovelha que ele vai levá-lo até o Pai, conforme prometeu. Gratidão, Mestre, graças a Deus, que assim seja.